Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui, é, voltando, né? 2026. Feliz ano novo aí a todos. E nós estamos fazendo alguns testes. Nós vamos iniciar já em fevereiro a Duemes Pauta, que na verdade vai ser um canal de comunicação direto entre a direção do sindicato e os associados, né, os filiados ao sindicato. E também um, um programa aí, um momento, né, para a gente expressar um pouco a opinião da Duemes sobre os principais fatos políticos, aí com ênfase, obviamente, naqueles que afetam a categoria dos professores, né, e, como eu já disse, informar, né, o que tem acontecido aí nos bastidores da universidade, envolvendo a Duemes, envolvendo a categoria. Muita coisa tem acontecido e a gente entende que uma boa parte dos professores acabam não tendo acesso a essas informações, principalmente as informações que interessam a nós e não interessam aqueles que são contra nós, né? São contra a categoria, a classe dos professores. Então nós precisamos ter aí um canal onde a gente possa fluir uma informação vinda aí, né, da nossa perspectiva, daquilo que nós sabemos, né, compartilhar, até porque nós estamos aí, assumimos, né, com essa responsabilidade, assumimos o sindicato, para que a gente possa, uma das funções é informar, né, fazer o trabalho de munir a categoria de informação, para que possa, em conjunto, tomar decisões. Então, nós pretendemos aí organizar um programa semanal, por volta de uns 20 minutos de programa, e nós estamos fazendo testes aí. O final do ano foi um pouco conturbado, né? Nós assumimos em setembro, já quase no fim do ano, num pleito que foi bastante polêmico e conflituoso, né? E, por outro lado, com uma participação expressiva da base da universidade. Então, a eleição da Duemes teve um grande impacto na universidade. Então, nós vamos iniciar esse primeiro programa fazendo um pequeno balanço. É impossível fazer em 20 minutos um balanço exaustivo, né, de tudo o que aconteceu, mas a gente vai um, sintetizar um pouco, né, desses 4 meses aí de 4 meses, né, do nosso mandato. Então, o ponto de partida foi, como eu disse, uma eleição bastante conflituosa, né, que no final teve um resultado expressivo. E
Isso tudo, por um lado, é reflexo, né, reflete uma situação em que se encontra a universidade, né, a nossa eleição, a nossa vitória representa, podemos dizer, um descontentamento, né, com a universidade, na medida que nós éramos a chapa independente, né, e a outra chapa tinha o apoio, né, da reitoria, né, principalmente via o ex-presidente, assessor da reitoria, que foi uma peça fundamental na construção da outra chapa, né? Então, a nossa eleição tinha esse caráter de representar uma vontade da base dos professores por um sindicato mais independente. Por outro lado, essa luta por um sindicato autônomo independente, ela se expressou no processo eleitoral, né? Houve uma tentativa de impedir essa independência do sindicato, né? Mas a base dos professores se mostrou de modo muito contundente, de modo muito de modo bastante intenso, né, na defesa do sindicato independente. E assim tivemos, como já disse, a eleição com maior participação da história do sindicato e a maior votação na história do sindicato de uma chapa. Bom, mas partindo desse ponto, depois da nossa vitória, houve uma continuidade, né? O conflito não se extinguiu, houve uma continuidade aí, o que mostra que tudo o que aconteceu durante a eleição não foi por acaso, né? Mesmo com a vitória e o fato dela ter sido uma eleição com uma participação muito grande dos professores, até a direção da universidade votou, né, participou. Isso dificultou para a oposição tomar uma posição mais firme, né, mais explícita, né, porque a nossa vitória representa uma parcela bastante expressiva da universidade. Então, esse fato, né, de ter uma eleição, uma votação democrática, com uma participação expressiva, esse fato dificultou qualquer ação mais dura do grupo que é a oposição à nossa administração. No entanto, essa posição se manifestou nos bastidores, né? A questão mais notável foi a forma como o voto paritário da universidade foi colocada, né, foi anunciada aí para ser votado no conselho 15 dias antes do conselho. Uma votação tão importante para toda a universidade, que afeta todas as categorias, independente da opinião de cada um, esse é um fato, e afeta bastante a categoria dos docentes, foi colocado sem que o sindicato e a própria categoria fosse avisada, né? Na verdade, isso mostra uma falta de disposição da administração, né, em conversar, né, em dialogar
com a base dos professores, com o sindicato. Mas isso não é um caso isolado. Nós tivemos aí ataques, né, vindo de outros docentes, de estudantes, né, mas que, de um modo ou de outro, independente do segmento de onde venha, representa certamente a posição de oposição à nossa vitória, ou seja, ao mesmo conflito, né, que se estende depois da eleição. Então, nós tivemos aí faixas espalhadas pela universidade, atacando a categoria dos docentes e atacando a do EMES. Nós tivemos acusações contra a do EMES. Nós tivemos ameaça de processo contra os diretores, ameaça de processo contra funcionários. E ontem, por exemplo, não só ameaças, mas nós tivemos até a antiga empresa que gerenciava o site da EMES entrou com um processo contra a EMES, porque nós deixamos de mudamos, né? Não estamos mais com aquela empresa, nós pedimos o cancelamento do contrato e a empresa alegou que nós usamos o mesmo site, o mesmo padrão do site, e entrou com um processo contra a do EMES. E é interessante que até no COUNE do ano passado houve um questionamento sobre o site da do EMES, né? Ou seja, há uma ligação clara de tudo isso, né? Existe uma tentativa bastante forte de atacar a gestão do sindicato e o sindicato, e na verdade a categoria dos professores, né? Esse é o alvo, na verdade. É a base, são os professores, né? E o motivo disso é muito claro. A do EMES, a categoria, os docentes, a do EMES, quando eu digo, são os professores, decidiram por um sindicato independente. E nós não estamos nem dizendo um sindicato de oposição, né? Não estamos nem dizendo que é ou que não é um sindicato de oposição, mas só o fato dele ser independente e dele poder aí ter uma posição própria, se posicionar, existe aí um ataque muito grande, né? E todos esses ataques que vieram contra a do EMES durante esses 4 meses aí, bastante conturbados, e eu acho que a maioria dos professores, infelizmente, não sabem de muitas das coisas que têm acontecido, eles mostram que eles mostram que estamos no caminho certo, ou seja, é natural que, ao você ter uma independência da base dos professores para se posicionar pelos seus direitos, é natural que haja uma reação forte aí de setores que a gente entende como uma espécie de quarto escalão aí, né? Porque no fundo a força que está por trás disso é do governo, né? Não que seja alguma coisa planejada, não acreditamos que seja algo planejado pelo governo, mas as pessoas de quarto, quinto escalão que querem ali ganhar alguma coisa em troca, fazer uma boa vizinhança, né? Que depende desse trabalho mais assim se dispõe a essa posição, né? Mais de marionete e tal, causam esses ataques.
tendo como respaldo, sabendo que podem ter como respaldo aí os interesses aí do governo ou de setores ligados ao governo. Então, então é importante apresentar, né, isso tudo que tem acontecido. Um outro ponto, então esse é basicamente uma síntese muito rápida, né, de um aspecto bastante relevante do que foi a nossa gestão esses 4 meses. Nós pretendemos, com a regularidade desse programa, que as informações fiquem mais detalhadas, mais objetivas, né? Nós pretendemos ainda escrever alguns textos e fazer um debate sobre a questão do nosso posicionamento na votação da paridade, que é um tema muito importante, ele precisa ser discutido, né? E envolve não só a paridade em si, que já é, né, por si, já é algo muito importante para a universidade, mas envolve também a forma como questões fundamentais da universidade são, as decisões são tomadas, né? De que forma são tomadas. E também nós queremos discutir o modo de funcionamento do COUNE, que a princípio deve ser, né, representar aí deve ser um elemento aí, né, que permita a democracia dentro da universidade, né? O funcionamento do conselho está ligado diretamente com o funcionamento democrático da universidade. Se o conselho não funciona de modo democrático, né, se o conselho perde essa função, né, isso indica que a universidade tem aí uma deficiência na questão da gestão democrática, né? Então, nós queremos discutir tudo isso, que é uma questão importante para os docentes, né? Com mais calma, né? E sobre a questão salarial também, que muito importa para a categoria docente, nós estivemos agora, semana passada, novamente batemos na porta do governo, porque nós, em setembro, fomos informados que o governo ia fazer um estudo da situação orçamentária e apresentar um posicionamento em janeiro, e a partir desse posicionamento falaria sobre os índices de reposição aí para os funcionários públicos. Então, nós estávamos esperando aí até janeiro e estivemos novamente no governo na semana passada, mas o governo diz que ainda não tem uma posição sobre o orçamento do Estado, né? E que assim que estivesse, daria um retorno para nós. Então, nós estamos ainda aguardando. Nós vamos tratar disso também de modo mais detalhado. Então, por enquanto, essas são as pautas que a gente trouxe para o programa de hoje, mas, como eu disse, com a regularidade desse programa, nós vamos ter mais chance de detalhar cada um desses pontos, né, e os outros que venham a surgir aí durante o ano. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência.